Vamos lá. Meu nome, então, é Jefão Carvalho, sou psicólogo, trabalho com, além da psicologia clínica, trabalho com treinamento em mindfulness e também com CNV. Essas duas coisas já me tomam, assim, bastante tempo. E eu fiquei muito feliz aqui de ver todo esse... A Cíntia tem razão, não precisava falar mais nada, porque todas as coisas que aqui foram ditas falam de pessoas que têm muito acolhimento no coração. Eu adorei, eu até... Como é que é o nome daquela senhora veterinária que estava aqui? Ivana, que maravilhoso, assim, resumiu toda a conversa, porque o acolhimento é fundamental. Inclusive, essa ideia de cantinho da meditação, cantinho da paz, alguma coisa assim, Praça da Paz, né? São iniciativas maravilhosas que devem ser colocadas em prática mesmo, porque a gente precisa de oásis. É como estar no deserto e, de repente, a gente precisa tomar um copo de água gelada. Então, às vezes, uma pracinha de paz é como sair do deserto e entrar num oásis, né? Muito bem. A gente fala da... Deixa eu ver, por que eu sou Jefão? Alguém deve ter perguntado. Alguém deve ter respondido, é porque tu tá gordo, né? Não, não é isso, também por isso. Tem alguém que vai marcar o tempo para mim? Ah, legal. Meu nome é Jefferson, eu era Jefinho quando era criança, daí casei, tive um filho, muito amigo da Cíntia, que se chama Jefferson. Daí, né, ele passou a ser o Jefinho, eu passei a ser o Jefferson. Como ele é muito criativo, ele também teve um filho depois de casado. E aí, com toda a criatividade que emergia dele, ele colocou o nome do piá de Jefferson. Então, o Jefinho passou a ser o Jefinho Neto. O Jefferson passou a ser ele e eu só sobrou Jefão. Eu estou aqui pensando, me elucubrando, né, no que vai ser quando o Jefinho Neto me der um neto e resolver colocar de Jeff Bisneto, para onde que eu vou daí, né? Sei lá como é que eu vou ser chamado. A CNV, para mim, ela faz muito sentido, é disso que nós vamos tentar conversar um pouco. Nesse breve tempo que temos, 1h, 45 minutos, 50 minutos, desde já quero dizer, fiquem à vontade para interromper, colocar uma questão, fazer uma observação, fazer uma pergunta, etc. Está tudo bem. E a CNV faz muito sentido para mim, porque ela é bem aquilo que está ali, uma linguagem humanizadora, né? Alguém que estava mais ou menos por aqui falava da comunicação. Muitos falaram da comunicação, mas da comunicação que é assertiva e da comunicação que é violenta, da comunicação que aproxima e da comunicação que separa. Somos seres de comunicação. E a CNV, eu já vou entrar um pouco no que ela, no seu início, nos seus conceitos fundamentais, etc. e tal. Mas por que dizemos que ela é humanizadora? Lembra quando vocês foram lá na Basílica de São Pedro, em Roma? Lembram? Então, ótimo. Quando a gente entra assim, né, eu já vi isso em filme, quando a gente entra assim, do teu lado direito, né, que tu olha para cá, tem uma escultura do Michelangelo chamada La Pietà. Já viram? Pelo menos no Google. Lembra quando vocês foram na Basílica lá, que diziam, meu Deus, saiam da frente que eu quero ver? Então, aí essa escultura foi feita por Michelangelo, a pedido de um dos papas, eu não me lembro o nome. E aí, um dia o Michelangelo conversando com os seus discípulos e tal, o discípulo falou, mestre, como o senhor conseguiu fazer uma escultura tão perfeita, né? Só falta falar. Aí o Michelangelo disse assim, não é isso. Eu tinha um bloco de pedra e só tirei o excesso. Olha a profundidade que tem aqui. Somos seres humanos em construção, retirando os excessos. E isso vai nos transformando em seres humanos melhores, que afinal é o nosso caminho, né? Vamos lá. O que é a CNV? A CNV é uma pesquisa sobre relacionamento que se aplica com o outro e com o coletivo. Então, ela se debruça sobre as formas de relação para poder estabelecer meios de comunicação mais eficazes e mais conectivos.
Ou seja, vão estabelecer mais conexão com as pessoas. É evidente que nós que trabalhamos na área de saúde, precisamos sobremaneira disso. Ontem eu estava numa clínica dia, falando sobre o Setembro Amarelo, então estamos nesse mês, e assim eu estava com umas 30 pessoas, mais ou menos, que participam da clínica dia. 10 pessoas daquelas eram professores e profissionais da área de saúde. O que vem significar que nós, da área de saúde, estamos extremamente sujeitos a esse fenômeno do burnout, né, e da sobrecarga de trabalho. E que, sobretudo, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Eu gostei da frase que foi lembrada aqui do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, e principalmente da parte como a si mesmo, porque quem não ama a si mesmo, quem não cuida de si, não consegue cuidar adequadamente dos outros. E quem não cuida de si adequadamente, quando vai cuidar dos outros, se cansa. Essa é uma das premissas que vem junto com a CNV. Pois não. Ah, legal, nem eu sei direito, mas eu vou tentar. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, viu? Ó, vai me ajudando, tá bom? CNV o que é? Comunicação não violenta. Ele é um termo cunhado pelo Marshall, que eu já vou falar dele um pouco depois, e ele reclama um pouco desse termo, não violenta, comunicação não violenta. Ele reclama um pouco, mas assim, não consegui encontrar uma outra palavra que se configurasse, que traduzisse o que eu quero dizer, mas a gente pode chamar de comunicação compassiva também. Ok? Por favor, os furos você vai me cutucando aí. O objetivo da comunicação não violenta, então, da comunicação compassiva, é criar conexão entre as pessoas, sejam elas de quaisquer âmbitos, no âmbito laboral, no âmbito escolar, na vida comum, dentro de casa, com os filhos, no âmbito familiar. Ou seja, o objetivo é criar conexão entre as pessoas, porque quando estamos conectados, tudo flui, e flui bem. E quando não estamos conectados, esta comunicação ela é ruidosa, repleta de ruídos e se traduz num problema. Alguém aqui já falou alguma vez assim, teve que dizer? Puxa, não é bem isso que eu quis dizer. Acho que isso, não sei, só aconteceu comigo, aconteceu com alguém, né? Já aconteceu de você ter que refazer a conversa, né? E já aconteceu também de algum momento alguém falar assim para mim, mas você me conhece há tanto tempo, você sabe o que eu penso. Alguém já escutou isso em algum momento da vida? Isso acontece porque a gente vem com uma televisão na testa mesmo, e os nossos pensamentos vão passando aqui, né? Aí a pessoa sabe o que a gente pensa. O ser humano é um mistério, né? E a conexão é exatamente respeitar esse mistério, para olhar para o outro e ouvir o outro. Vamos falar de simpatia, de empatia profunda. Então, a comunicação compassiva tem como objetivo estabelecer conexão. Aqui nós temos duas figurinhas, da girafa e do lobinho, depois eu vou falar sobre eles. Bom, desde que somos humanos, não há aqui nessa sala, não há aqui nessa cidade, não há no planeta, não há no universo, seres iguais. Então, nós temos diferenças sim, temos diferenças de opinião, temos diferenças de gênero, temos diferenças de formação, de tamanho, somos seres diferentes, completamente diferentes. A conexão visa exatamente criar um espaço comum no qual nós possamos habitar. É nisso que essas ferramentas nos ajudam. As diferenças existem a partir da que a gente chama de humanidade compartilhada, que é o meu jeito de ser, o seu jeito de ser, o meu jeito de compreender, o seu jeito de compreender. A gente vive um tempo de uma certa polarização, que graças a Deus está terminando um pouco, mas assim, respeitar as diferenças é fundamental para que haja existência. Por exemplo, eu estou muito feliz aqui de estar numa sala repleta de coxa branca, não é verdade? Não? Hã? Não? Não. Não tem ninguém aqui da segunda divisão, então? Bom, mas o que eu quero dizer, as diferenças permitem que eu esteja aqui com meu amigo Pajé, ele é atleticano, eu sou coxa branca, eu frequento o estádio do Coxa, ele frequenta o estádio do Atlético, que o nosso é bem melhor, mas
Nós dois conseguimos conviver extremamente bem. Por quê? Porque ele respeita as minhas opções, eu respeito as opções dele e a gente convive a partir disso. Isso pode ser feito em todas as áreas da vida. A comunicação compassiva nos traz um pouco dessa possibilidade. E ela é transformadora. Eu posso dizer para vocês, desde que tomei contato com essas ferramentas, com essa ferramenta, me abriu muitos horizontes do pensamento, da minha mente, com relação à compreensão dos outros, com relação à atitude. Então, a CNV é transformadora. Por quê? Porque ela nos joga para dentro das palavras. E nessa hora eu gostaria de sair daí para ir conversar com vocês, mas eu vou ficar aqui mesmo. Me joga mais do que as palavras, então importa o que eu quero dizer com elas. O sentido não é mais importante que as palavras? Às vezes alguém pode dizer para você, bonito, hein? Ele está te chamando de bonito? Às vezes alguém pode dizer assim, que feio. E às vezes não está dizendo que é feio. Então, o sentido que está por trás das palavras é fundamental na comunicação. Às vezes dizemos uma palavra querendo dizer outra coisa. Para frente. Vamos falar um pouco do que é, então, a comunicação compassiva, eu vou chamar de CNV. Nasce de uma observação e de uma pergunta. Qual a pergunta? Por que há pessoas que são capazes de gestos altamente compassivos, enquanto outras assim escorregam pela violência e pela brutalidade? Isso já, às vezes acontece dentro da mesma família, acontece gêmeos. E se você tem um gêmeo que é altamente compassivo, é uma pessoa boa, outra é mais nervoso, mais violento, tem uma comunicação mais violenta. Por quê? Essa é a pergunta que Marshall faz. Porque ele diz assim, ali é uma frase do Gandhi, eu vou entrar no Gandhi daqui a pouco, mas assim, é uma pergunta que o Marshall faz, olhando, por exemplo, para a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, uma freira libanesa, que se cria ali em Roma, e resolve ir para a Índia, para a cidade de Calcutá, se não me engano, para poder realizar uma obra. Que obra? Ela vai lá cuidar dos pobres. Mas veja bem, a Madre Teresa de Calcutá, ela não foi numa região povoada, recheada de cristãos, onde ela teria, evidentemente, um ambiente mais propício para poder exercer seu trabalho. A Madre Teresa foi para Calcutá, onde tem menos de 3% de cristãos. E quando ela foi atender as pessoas na rua, atender os pobres, atender as necessidades, ela não perguntava da fé. Ela perguntava do ser humano e do que o ser humano precisava, necessitava. Por que é, então, que nós temos pessoas com esta compassividade interna? E certamente nós aqui devemos conhecer muitas pessoas nesse sentido. E por que é também que nós encontramos, às vezes, pessoas como aquele viking, que resolve, via de regra, a partir da violência. A violência é um paradigma universal. Ele é não só universal, como ele é normalizado. Se nós formos andar aqui pela cidade, vamos encontrar várias praças com vários monumentos, homenageando alguns heróis. Vamos perceber, se olharmos para esses heróis, que talvez eles estão ali porque derrotaram alguém. Eles são frutos de uma violência estabelecida. Se você lembra aquele dia que você estava passeando na Champs-Élysées, que tem uma estátua do Napoleão Bonaparte. Lembra, Cíntia, quando você estava lá? Então, Napoleão Bonaparte, tido como herói francês, o que este cidadão é? Ele esmagou muita gente, os seus exércitos mataram muita gente em nome da liberdade. Vejam, violência normalizada. Eu poderia aqui trazer inúmeros exemplos de violência estabelecida, normalizada, né? Em nome da pátria, em nome da liberdade, em nome de várias outras coisas. A comunicação compassiva vem questionar esse paradigma da dominação, esse paradigma da violência, para buscarmos entre nós uma forma de comunicação no qual não precise haver tantas diferenças hierárquicas e de posicionamento. Por quê? Eu sou líder de uma equipe
Ser líder de uma equipe significa que eu estou num posto e que eu tenho que fazer uma gestão, mas não me torna melhor do que aquelas pessoas. Imagine o líder de uma equipe num supermercado encontrando alguém que trabalha na sua equipe. Ele é o líder? Ele é o gestor? Ele é o chefe? Ele é o patrão? Ele é um ser humano. Então, lideranças são posicionamentos, mas que, via de regra, às vezes podem escorregar para a vida nesta questão do poder de mando, enfim. Vamos lá. Este cara é o Marshall Rosenberg. Esse cidadão, foi ele que cria essas ferramentas da CNV. Ele é um judeu que cresce em Detroit, foi para lá pequeno, e nos primeiros dias ele começou a ir para a escola e sofreu de uma coisa que muitos de nós conhecemos, que é o chamado bullying. O Marshall, porque era judeu, ele foi chutado, foi agredido, enfim, apanhou dos seus colegas de escola. Em vez de se revoltar, ele se perguntou por quê? Por que isso acontece? Aquela pergunta anterior, né? Por que existem pessoas que são altamente compassivas e outras que acabam descambando para a violência, fazendo da violência seu uso natural? Bom, isso o levou a fazer vários questionamentos, cresceu nesse ambiente, saiu da escola, da escola normal, foi fazer graduação, fez psicologia ainda e se aprofundou nessa pesquisa, com esta pergunta: por que há essa diferença entre as pessoas? Nisto, o Marshall desenvolveu, então, as ferramentas da comunicação não violenta. Ele, inclusive, depois de fazer a sua graduação de psicologia, ele foi trabalhar como motorista de táxi. Por quê? Porque ele dizia assim: talvez no táxi eu encontre a verdade genuína da fala das pessoas. Elas sejam mais... E sabe que isso é verdade? Tem muito Uber que diz assim: eu sou meio psicólogo, né? E alguém já foi em cabeleireira, por exemplo, né? Que cabeleireira diz assim: eu sou meio psicóloga, porque eu escuto todo mundo, né? Eu não vou em cabeleireira. Eu vou em escultor capilar, né? Se dá para... Bom, vamos lá. Olha, a CNV, então, ela se baseia numa palavra que vem do sânscrito, que é uma palavra usada pelo Gandhi, que é o ahimsa. Ahimsa é exatamente a não violência, a presença de amor. Para frente. Ahimsa é a intenção de não ferir. E aqui nós temos a pessoa que é o ícone no qual o Marshall Rosenberg foi bebê de toda a filosofia. Ele se aproxima do Gandhi e se aproxima do Carl Rogers também, que é a psicologia pessoal, transpessoal. Ahimsa é a intenção de não ferir, que vem baseado no quê? Na Satyagrava, que é a força da alma e a força da verdade. Aquilo que o ser humano mais quer é se aproximar da verdade. E aquilo que satisfaz e realiza o ser humano é estar perto da verdade genuína. Satyagrava é uma prática do hinduísmo. Ahimsa, Satyagrava, a força da alma e da verdade. E Avera, que é a ausência de ódio e a presença de amor. Este sujeito que aqui está, o Gandhi, ele faz uma verdadeira revolução na Índia, a partir da ideia da não violência. Quem é Gandhi? Aliás, tem um filme bacana no Netflix, 3 horas de duração, sobre o Gandhi, maravilhoso. Alguém já viu? Nossa, coloquem na lista de vocês, que é maravilhoso. O Gandhi, o que é? Ele é alguém que se forma advogado na África do Sul, como hindu, volta para sua terra, começa a advogar com causas da periferia e embarca nesta ideia da não violência. E começa a praticar dentro dele mesmo. Ele trabalha na Índia, assim, desde as questões mais elementares, como as questões sanitárias do povo indiano, mas também trabalhando as ideias de submissão aos ingleses que naquela época tomavam conta. Os ingleses tinham um certo monopólio econômico, até do sal. Até o sal os ingleses tinham um monopólio. O sal estava no mar, mas os indianos não podiam, tinham que comprar o sal. No filme, vocês vão ver uma grande marcha do sal. O Gandhi sai e percorre centenas de quilômetros para ir até o mar, pegar a água salgada, fazer sal e dizer: o sal é nosso. Tudo isso sem absolutamente ferir ninguém.
Ele traz a ideia da não violência. A revolução dele é da não violência. Paradoxalmente, Gandhi acaba sendo assassinado. Ou seja, acaba sendo vítima da violência. Quando a Índia os ingleses já não estavam mais, o governo já era indiano, e o Gandhi estava atravessando a praça, indo fazer as suas orações, e aí um dos fanáticos assim do hinduísmo, que achava que ele estava cedendo coisas demais para os ingleses, acaba assassinando ele. Alguns tiros no peito e ele morreu. Vejam que coisa, né? A paz calada pela liberdade, mas deixa o seu fruto, né? Martin Luther King também, né? Eu tenho um sonho, que todos sejam livres. Está baseado nessa ideia da segregação racial, muito presente nos Estados Unidos e no mundo. Também é assassinado, né? Tem um monge francês, que eu não vou me lembrar o nome, que ele não é católico, ele é protestante, mas ele fez ele construiu um espaço ecumênico no qual todas as religiões poderiam ir. Eles fazem uma música, se o Pajé me lembrar desse tipo de música, é uma música que eles fazem, que tem um convento aqui em Ponta Grossa que utiliza bem bastante. Eu não estou lembrando agora, mas ele foi o quê? Foi assassinado durante uma celebração, né? Exatamente num campo ecumênico. Vejam, por que a violência cala a paz? Exatamente. E qual é a música? É um mosteiro. Tem músicas belíssimas, belíssimas, né? Ok, Marshall nos oferece então um caminho bem sinalizado para aprender a rinza, a não violência, e que se pode dizer que é um caminho da união da força da alma, através do uso da coragem, do amor, da verdade, com o objetivo de proteger todas as formas de vida. Aqui ele amplia um pouco, né? Mas o sentido de proteger as formas de vida para que as vidas não se percam em vão, não se percam à toa. A CNV é aquele processo que traz um calorzinho no coração. Você que está me olhando, como é teu nome mesmo? Eu queria estar perto aí, mas eu vou fazer a pergunta daqui. Já aconteceu com você, se encontra alguém, alguém que você gosta, etc e tal, que faz tempo que não vê, e de repente você diz assim, o que você falou me aqueceu o coração. Alguém já viveu essa experiência do aquecimento do coração? O aquecimento do coração, nós estamos falando em conexão, onde as pessoas podem juntas, mesmo por uma distância muito longínqua, assim, alguém, digamos que você esteja nos Estados Unidos e fale com um parente teu aqui no Brasil, se tem amor, tem aquecimento de coração. Então, conexão. Marshall postula que contribuir para o bem-estar dos outros é uma das mais poderosas formas de motivação humana. Ora, isso aquece o coração. Estar interessado no bem-estar do outro. Todos aqui profissionais de saúde. Provavelmente já aconteceu de você escutar alguém, de você cuidar de alguém, de você atender alguém, de atender a demanda de alguém, e aí você sair melhor do que aquela pessoa. Já aconteceu? De você estar feliz por ter atendido a demanda de alguém. O que significa dizer que fazer o bem aos outros, servir com genuinidade de coração, nos torna melhores seres humanos e também nos torna mais felizes. Ninguém quer fazer uma pergunta enquanto eu tomo água? Uhum. Acho que você é de Francisco Beltrão? Ah, viu? Eu presto atenção. Diga, minha querida. Aham. Falar a mesma coisa que o colega falou, que tinha gerado uma epidemia, para uma enfermeira, e o mesmo que cheguei a emoção que era, mas a criança morrendo depois. E isso não fez 5 horas como foi falado. Aí
coisa está errada. Eu não deveria ter ganhado esse presente, e talvez ela deveria ter, porque eu fiz como meu pai. E eu não deveria ter recebido essa sabedoria, e eu entendi que foi só a forma mesmo de falar. Mas acho que fazer o parte da gente que se chamava, né? Na verdade, numa comunicação, há muitas coisas em jogo, né? Muitas coisas em jogo. Estou me comunicando com o meu amigo aqui que está na minha frente agora. Eu falo algo. Ele está de um jeito, mas ele está diferente de você. O estado emocional, a capacidade de compreensão é diferente. Não que tenha menos ou que tenha mais. O jeito, às vezes a entonação de voz para ele parece uma coisa, para o outro parece outra. Então isso gera o que a gente chama de ruídos da comunicação. E às vezes também aquele que está de fora, olhando, enxerga de um jeito e não pergunta. E o outro que está aqui enxerga do mesmo e pergunta. Por que você falou? Por que você fez? Por que isso? Né? Talvez a grande pergunta a ser feita é por que agimos assim, né? E você sabe que às vezes ouvir uma pessoa, como é teu nome mesmo? Edmara. Edmara, eu estou me lembrando aqui de um paciente que eu atendi uma vez, durante 45 minutos, ele sentou na minha frente e falou. Na verdade não era ele, era ela. Falou durante 45 minutos. Na hora de se despedir, ela olhou para mim e disse assim: muito obrigado pelo que você me disse. Pode parecer algo de alguém que está fora da casinha, mas na verdade é alguém que teve uma escuta profunda e se sentiu acolhido, que é o que nos foi dito agora há pouco, e por se sentir acolhido, foi ouvindo o que estava falando. Porque as perguntas que a gente faz, a gente sabe a resposta, não sabe? Às vezes é que não escuta. Vamos lá. Olha, quando nós podemos ajudar os outros por escolha, somos felizes. Então, se eu disser assim, faça isso, a gente tem uma reação. E se eu disser, por favor, você pode escolher não fazer, o resultado é outro. Vou falar um pouco da oxitocina, que é o hormônio do amor, do carinho, da empatia e do acolhimento. Se a gente se levantar agora e se abraçar durante 10 segundos, um pouco mais, com os corações perto um do outro, e se houver verdade genuína aqui no coração, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma sensação de bem-querência. Isso se chama oxitocina, esse hormônio fabuloso. É o hormônio do carinho. O exemplo mais clássico é o exemplo das mães, né? Quando uma mãe coloca uma criança no seu seio, eu me lembro da minha esposa dizer isso, quando o Cláudio, mais velho, nasceu, que ele veio chorando, eu não estava na sala, há 44 anos atrás, os caras não deixavam a gente entrar, né? Um absurdo. Mas tudo bem. Por isso que eu digo que quem sofre é o pai. Porque, olha, o pai fica naquele corredor lá, anda para cá, anda para lá, toma cafezinho, fuma, ninguém fala nada, 10 horas. E a mulher está lá, tem médico, tem enfermeira. Mas voltando, é brincadeira, gente. Brincadeira, só para vocês ficarem indignados um pouco. Mas veja, ela me diz assim, quando aquele piá veio chorando e colocaram ele no meu peito, que ele olhou nos meus olhos, eu olhei nos olhos dele, ele parou de chorar. Quem é mãe entende isso. Quem é pai também. Porque o que brota? É esse hormônio da oxitocina, que ele é contagioso e faz estabelecer um clima de bem-querência entre a gente. Ele é fabuloso. A violência, então, ela não ativa as áreas do cérebro. Agora um pouquinho de neurociência. Ela não ativa as áreas do cérebro que fabricam oxitocina. E aí elas reduzem o número de receptores no cérebro. Não tem aquelas pessoas mais duras, que têm dificuldade em receber carinho, em sentir, em expressar. Às vezes são um pouco ríspidas por natureza. Então, a prática da violência inibe. Agora, é possível reverter isso? É possível reverter, sim, com muito exercício, por conta do quê? Da neurociência, que traz a ideia revolucionária da neuroplasticidade, que é a capacidade de se fazer novas trilhas neuronais. Ok? Esse é um assunto que daria provavelmente um dia inteiro. Vamos lá.
O que é a CNV, então? Vamos falar agora do seu corpo conceitual. Ela trabalha no nível da consciência, ou seja, vamos trabalhar com as coisas que estamos sabendo, que são conscientes para nós. E ela tipicamente trabalha na linguagem, nas dinâmicas de linguagem. Os seus princípios são, primeiro, olhar para as necessidades humanas universais. O que é necessidades humanas universais? São aquelas necessidades que são comuns a todos os seres humanos. Por exemplo, meu amigo, você tem calor? Nunca tem calor? Então, não tem calor. Não é uma necessidade humana universal. Mas fome? Bastante. Alguém aqui não tem fome? Não nesse instante. Alguém não tem fome? Ninguém se manifestou. Então, veja bem, a fome é uma necessidade universal. A gente pega em Maslow lá vai ver. Mas diga assim, alguém aqui não tem necessidade de ser compreendido, compreendida? Não tem ninguém que não tenha essa necessidade? Você que está levantando a mão? Não, só está arrumando o cabelo. Então, a compreensão é uma necessidade universal. Alguém aqui não tem necessidade de ser amado? Então, ser amado é uma necessidade universal. E assim eu poderia desfilar vários outros exemplos. Alguém aqui não tem necessidade de acolhimento? São necessidades universais, tá? Então, um dos princípios é olhar para as necessidades humanas que são universais. Um outro aspecto da CNV também é verificar o princípio da interdependência. Por quê? Porque nós não somos seres humanos isolados, nós dependemos uns dos outros. Mesmo a equipe do Eu Sozinho, né? Mesmo a equipe do Enxugar Gelo aqui, que é um trabalho que não acaba nunca, né? Mesmo uma outra equipe aqui que eu achei interessante, o nome, deixa eu ver se eu me lembro. Não é Enxugar Gelo, mas Deus é mais, tem a outro. Remando contra a maré. Meu Deus, como a gente na área da saúde se sente assim, né? Mas é importante saber que grandes cardumes de peixe sobem o rio para desovar lá na nascente. Porque é lá que eles vão depositar seus grandes frutos. Eles remam contra a maré. E quem rema contra a maré, vai contra a correnteza, também está caminhando na direção da nascente. Veja que bacana isso. Eu não tinha pensado nisso ainda. Obrigado quem falou sobre isso. Bom, também fala a CNV que a natureza humana ela é compassiva acima de tudo. Nós é que aprendemos, vamos aprendendo outra forma de ser. Estudos com crianças. Se você tem uma criança aqui, 2 anos e meio, brincando. Tem outra criança aqui, brincando. Elas interagem com seus brinquedos. Conforme vão desenvolvendo as formas egóicas de ser, a gente vai aprendendo a ser egoísta. Nós vamos perdendo essa natureza compassiva. Eu me lembro muito bem meu aniversário de 6 anos, porque eu tinha tomado uma vacina contra a varíola. Alguém aqui já tomou aquela vacina que fica uma casca grossa aqui? Né? Então, era meu aniversário de 6 anos e a mãe chamou os vizinhos lá, com os piá lá, tal. Era só eles que estavam ali na festinha, então cortamos o bolo, cantamos parabéns, fiquei muito feliz. Até aí estava tudo bem. Aí, na hora de ir embora, a mãe falou assim, escuta, eu vou cortar um pedaço do bolo para a senhora levar. Para a vizinha, né? Cara, me doeu o coração. Eu olhei para a mãe e falei assim, mãe, não vai sobrar para amanhã. Eu tomei um beliscão naquele lugar ali que estava inflamado. O que eu tinha aprendido? Eu tinha aprendido que um pouco o ser humano é também egoísta. Eu queria o bolo para mim. Eu tinha desaprendido de repartir. Mas o ser humano, na sua natureza, ele tem uma natureza compassiva. O seu núcleo é bom. E aí, todas as vezes que a gente começa a cultivar isso, esta compassividade vem para fora. Bom, quais são os componentes da CNV? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Você podia me informar só o tempo para ver como é que eu faço aqui? Tá. 2 horas ainda? Tá bom.
Esses são os componentes. Ok. Quais as dinâmicas que se aplicam? Dinâmicas de autoconexão, conectar-se consigo. Você quer falar alguma coisa, amigo? Só um pouquinho que vai chegar um mic aí para você, meu irmão. Que bom que eu te enxerguei. Enquanto isso, eu estou falando as dinâmicas de autoconexão, de escuta empática e de expressão autêntica, e eu vou ouvir a pergunta e depois eu retorno para cá. Pois não. Bom dia. É possível haver um desenho, o indivíduo chamado ser egoísta. Certo. Claro, evidente. O porquê que se detona com uma pessoa aonde, no olhar para aquela pessoa, ela te passa a seguinte imagem: não devo confiar. Chega a ser assustador, mas chega a ser do dia a dia. O senhor poderia focar aqui? Posso tentar, né? Posso tentar. Uma pergunta importante e difícil de responder também, porque envolve subjetividade. Mas ao que você me perguntou, se eu entendi, então você me corrige, por favor. Eu vou tentar repetir para dizer o que eu entendi, o que eu compreendi. Você me perguntou se por que, às vezes, quando eu olho, ou uma pessoa me olha, eu sinto dificuldade de confiar nela, ou ao contrário, é isso? Ok. Estamos então falando de uma dimensão subjetiva do ser. Eu posso olhar para ele e não ir muito com ele. E posso olhar para ele e estabelecer uma conexão já imediata. Os detalhes que fazem com que isso aconteça têm mais a ver comigo do que com ele. Então, o primeiro olhar, não estou dizendo que isso é matemático, mas estou dizendo que o primeiro olhar é aonde que esse sujeito mexe em mim, que faz com que eu não confie. Isso se eu não tiver já um histórico, né, Alguém me tem uma caneta aqui, por favor? Uma caneta. Ok. Você pode vir aqui um pouquinho? Quero escrever uma poesia para você? Vejam bem como é interessante isso. Como é importante. Ok. Alguém aqui já teve furúnculo? Já viu algum paciente com furúnculo? Então tá. Imagine que você tem um furúnculo aqui. Tá bom? Você sabe o que é isso? Tá bom. Aí eu chego com a caneta aqui e vou no furúnculo. Faço assim. O que você faz? Só isso? Não, vamos ser mais realistas, vai. Calma aí. Eu estou me aproximando e você já vai percebendo. E eu chego perto e você? E aí eu pego. E você? Isso, dói. Então, obrigado, cara. A caneta é sua. É só isso. A poesia eu faço depois. Como é bom ter uma colega de trabalho, né? Veja bem, o que eu quis dizer, meu irmão? Que quando alguém faz algo que toca em mim, ele tocou numa ferida interna. Tocou em algo dolorido. A dor não está nele, a dor está em mim. Então, é a partir deste olhar interno que eu posso tentar decifrar isso. Essa é uma parte. A outra parte, o que eu podia dizer? Já aconteceu de você receber alguém, um paciente, um colega de trabalho, enfim, qualquer pessoa ligada à área, e você diz assim, não fui com a lata. Não sei se isso acontece só comigo. Aí, daqui a um mês tem um jantar, estão no happy hour, está tomando uma cervejinha, um chopp, alguma coisa, um quentão. Aí você chega para a pessoa e diz assim, olha, depois de tomar 2 cervejas, né, você diz, na hora da sinceridade, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você entrou aqui, eu não fui com a tua cara. Mas agora eu vi que você é uma boa pessoa e tal. Já aconteceu com você? De alguém falar isso? Comigo acontece um monte, né? Os caras não vão com a minha cara, depois quando me conhecem, vê que é isso mesmo. Né? Bom, as dinâmicas são o quê? De autoconexão. Então, as ferramentas da CNV buscam a autoconexão, ou seja, a conexão consigo mesmo, com o seu interior, com o seu núcleo,
o desenvolvimento da escuta empática, e vocês devem fazer isso muito bem, porque pelos resultados aqui, vocês fazem isso o tempo todo. O que é uma escuta empática? É você, diante do sujeito, parar para ouvi-lo. Tem gente, por exemplo, que a gente vai contar um caso, ela conta outro em cima, não é verdade? Tem outra que fica disputando qual caso é mais importante. Diz assim, nossa, eu dei um tropicão ali, tá doendo. Você não viu o tombo que eu levei? Escuta empática é diferente. Ou escuta empática significa uma coisa assim, digamos que eu estou conversando contigo, está de verde, né? Cor bonita, tudo. E eu estou conversando com você. Aí você está me contando um caos, alguma coisa. E eu estou no celular, eu pego o celular, dou uma olhadinha, eu olho para o lado, alguém passando. Como é que você se sente? Se sente mal porque eu não estou tendo escuta empática. Alguém falou aqui no Rubem Alves, né? Curso de escutatória, né? O Rubem Alves que tem um conto dele. Alguém falou ali, acho que foi aquela... Isso, exatamente. Bom, as intenções são de conexão humana, de empatia, transformar conflitos e de autoconhecimento. Vamos para frente, que eu acho que eu já... Bom, 1 hora, 40 minutos, é um tempo extremamente curto para poder abarcar todos os aspectos da CNV. Eu não estou aqui para vender curso, né? Não estou aqui para vender curso, mas tem um curso que eu faço online, de 8 horas, tem cursos que a gente faz de 16 horas, etc. Mas tem um que eu vou começar a aplicar agora em novembro, e que desenvolve de uma forma, 8 vezes mais, esses aspectos aqui. Depois, se alguém tiver interesse, só fala com a Cíntia, tá ok? Essa parte a gente apaga da gravação. Bom, ela atua em 3 níveis, interpessoal, interpessoal e sistêmico, ou seja, a CNV vai atuar no meu interior, na forma de eu ouvir, de manifestar-me, mas também na forma de olhar para o outro, de compreender o outro, e vai atuar dentro do sistema. O que seria atuar dentro do sistema? Existe em Paris, hoje, na França, a Secretaria da Educação de Paris instalou a CNV, o sistema, nas suas escolas. O que eles fazem? Uma vez por mês, eles reúnem professores, reúnem gestores, reúnem alunos, reúnem os pais e fazem dinâmicas de CNV para melhorar o sistema. E qual sistema? O sistema da relação ensino-aprendizagem, mas que trata da relação entre as pessoas. Por quê? Deixa eu ver se essa teoria está certa. Professor que a gente gosta é mais fácil da gente aprender as coisas? O contrário disso, chefe muito impositivo, a gente obedece com amor? E é por aí. A Cíntia, a gente ensaiou bem, Cíntia. Foi bom o ensaio que a gente fez, né? Ok. Então, é um modelo de conexão que gera crescimento interno e crescimento externo. Vamos lá. Ela tem 2 símbolos. Um símbolo é a girafa. Por que a girafa? A girafa é um mamífero enorme, né? Grande. Tem olhar de 180 graus, se não for mais. Ou seja, na nossa área, isso que significa alteridade. Olhar não é autoridade, é alteridade. Significa olhar sobre os mais variados aspectos, qualquer questão. A girafa tem um coração grande, o maior coração dos mamíferos. Tem o pescoço longo para poder enxergar do alto e também tem orelhas grandes para poder fazer escuta. Então a girafa é o símbolo da CNV. Tem cascos firmes para poder estar no chão. Quando eu digo que dependendo do ângulo que a gente está, o olhar é diferente, significa dizer que eu estou vindo para cá e aqueles que dirigiram o seu olhar para cá estão olhando para mim, mas mudou o fundo aqui. E se eu me dirigir para cá, por mais que pareça bobinha a história, aqui já alterou o fundo. Eu estou, mas alterou o fundo. Isso é da Gestalt. Né? O que significa dizer que sempre alguém está se posicionando de forma diferente, sempre tem uma ideia diferente, sempre tem um olhar diferente. E a escuta empática pode resolver essa questão.
De ver assim, não, o que você falou é interessante, talvez não caiba aqui nesse momento, mas pode ser utilizado em outro lugar, num outro momento. Isso é gestão de ideia, gestão de grupo. Porque todo mundo tem ideia, né? Então, um dos símbolos é a CNV, aliás, é a girafa, e um outro símbolo é o chacal. O chacal é um animal territorialista, né? Que então uma coisa que ele faz xixi e ninguém entra, né? Se a gente pegar, acho que no Rei Leão tem a hiena, não é? Alguém aqui assistiu o Rei Leão? Cíntia, vamos, Cíntia. Alguém assistiu o Rei Leão? Então, tem a hiena. A hiena faz um círculo assim, aqui ninguém entra, aqui é meu território. Isso não se aplica às pessoas. Eu acho que vocês nunca ouviram alguém dizer assim, aqui na minha sala mando eu, no meu departamento mando eu. Nunca, né? Nunca tiveram esse comportamento de hiena, nunca viram isso. Né? Então, comportamento de girafa. Para isso que tem CNV. Esses dois símbolos. Bom, não dá para dizer que eu, Jefão Carvalho, do alto dos meus 69 anos, quase 70, teve gente que falou que achou que era mais, né? Tá bom. Mas não dá para dizer que eu sou plenamente girafa. Ou que eu sou completamente um chacal. Nós somos a junção dos dois. E o desenvolvimento humano trata-se exatamente de olhar para si para poder desenvolver esses aspectos em si mesmo. De ser mais compassivo e menos violento. De ter mais escuta. Né? Então, são esses dois símbolos. Vamos para frente. A CNV também pede para a gente se focar em duas perguntas. Daqui a pouquinho a gente está no café. A hora que eu cheguei tinha um rap ali, né? Um coffee break. Eu me confundo com esses nomes, que eu não entendo inglês direito. Tinha um coffee break. E aí a gente se aproxima e diz assim, como é seu nome mesmo? Samuel. Profeta. Samuel, como vai você? Né? Se ele resolver responder, a gente sai de perto. Então, a CNV tem esta coisa, assim, de que quando a gente pergunta olá, quando diz olá e quando pergunta como vai você, fazer a escuta daquilo que a pessoa vai responder. Então, a comunicação não ser uma mera formalidade, ter profundidade para olhar aquilo que está vivo na pessoa. O que está vivo naquele instante. Pode estar bem, pode não estar, e assim vai. O que esse cara está fazendo aí? Deixa eu ver. Alguém conhece esse quadro? Sim. Obrigado, Cíntia. Fora Cíntia, alguém conhece esse quadro? Olha, tem mais aí. Obrigado, rapaziada. Colegas da Cíntia. Esse quadro, quando vocês olham para esse quadro, o que ele transmite para a gente? Desespero. O que mais? Eu estou longe. Medo. O que mais? Terror. Desespero, terror, medo. Eu não vou perguntar muito, eu já vou para o finalmente aqui. Vejam bem, o Munch, que é um pintor norueguês, ele recorda, ele coloca nesse quadro uma memória pessoal de um pôr do sol magnífico de Oslo. Ele está assim maravilhado, ele está estupefado. No entanto, o que ele transmite e o que a gente vê é outra coisa, né? Aqui, então, nós temos o primeiro grande pilar da CNV, que é a observação. Observar não é julgar. Quando toda observação ela vem com juízo de valor, deixa de ser uma observação. O que é a observação? É uma coisa neutra, que é descritiva. Esse fulano está assim, parece assim. Quando parece assim, eu já estou julgando, prestando juízo de valor. Eu atendi fulano, ele é interessante, mas ele é bem chato. Juízo de valor. Bom, o juízo de valor atrapalha demais as relações. E é como se eu me dirigisse, por exemplo, para o meu amigo aqui, que parece o Gandhi, né? Diz assim, eu estou com ele querendo falar dela, né? Aquela menina, ela é muito bacana, mas você viu? Ela usa todo dia o mesmo batom. Isso aqui é juízo de valor. Aquilo que a gente fala pelas costas. Aquilo que faz a observação que corre em ambiente. Juízo de valor. A CNV tem observação pura. Por quê? Não, isso aqui não vai dar tempo.
O segundo componente são necessidades, aquelas necessidades universais das quais falamos. Diz o Marshall que toda raiva, toda violência é uma necessidade que não foi atendida. E podem observar isso nas crianças. Às vezes as crianças querem uma coisa e não conseguem, elas fazem birra. Se joga no chão, né? Tem o caso cérebro daquela mãe que vai no supermercado e o filho quer um carrinho e ela diz que não levou dinheiro suficiente e aí o piá se joga no chão e berra e ela fica olhando e berra e todo mundo começa a parar e berra, todo mundo está olhando para ela, ela fica com vergonha, olha para o piá e diz assim, só dessa vez, hein? Ou seja, ela, apesar de ter percebido a necessidade, ela ensinou alguma coisa para aquela criança. É só fazer birra que leva. Ora, as necessidades são de respeito, são necessidades de cuidado, são necessidades de apoio, de compreensão, de amor e da liberdade de fazer escolhas. Essas necessidades que são essas necessidades que precisam ser satisfeitas. É onde mora a nossa necessidade, nossa humanidade compartilhada. As necessidades, elas existem a partir dos valores internos, aqueles que todos nós temos. Esse é o segundo ponto bastante importante da CNV. Observação, necessidade. Porque uma necessidade vai provocar sentimentos. O que é um sentimento? Quem tem carro? Ninguém tem carro. Deixa eu ver. Tá bom. Quem tem uma BMW? Não, eu também não tenho. Mas você olha para o carro aqui, o painel do teu carro, ele te dá o quê? A gasolina, a temperatura, a velocidade, te dá toda a sinalização. Mas aquele painel não é um carro, ele está apenas te mostrando. Então as nossas emoções são apenas um sinalizador. As emoções trazem um sinal daquilo que está acontecendo dentro da gente. São bons sinalizadores, mas são péssimos guias. As emoções são péssimos conselheiros. Alguém aqui já passou por aquela situação de dizer assim, se eu tivesse pensado melhor, não tinha falado nisso. É que eu estava nervoso na hora. É que eu estava nervosa na hora. Aquela decisão, fazer DR, por exemplo, nervoso, dá certo? Só se o cara quer divórcio, né? Aí dá certo. Bom, os sentimentos são como os painéis do carro. Eles são grandes aliados porque eles avisam daquilo que está acontecendo. Mas o fundamental é que eles façam os sinais, nos mostrem os sinais do nosso interior, mas que a gente não se deixe guiar por eles. Juntando essa tríade, observação, mais necessidades, mais sentimentos. E olhando para isso, na comunicação, vai nos levar a uma forma de fazer pedidos. Pedido que precisa ser claro, né? Às vezes o pedido é muito confundido com ordem, né? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui, exatamente, de pedido. Não sei se já passaram por isso em algum momento da vida, de você chegar na sala, no quarto, e ver aquela meia jogada no meio da sala do quarto. E é uma coisa que não irrita ninguém. Todo mundo fica feliz, não é verdade? E aí dá vontade de dizer assim, essa é a milionésima vez que eu vejo suas meias sujas jogadas no meio da sala. Pega imediatamente e coloca na cesta. Vocês já viram alguma vizinha viver essa situação? Ok, isso é uma ordem, no qual nós temos o nível de exagero, porque quando a gente diz assim, o nível de generalização, toalha molhada em cima da cama. Vocês já viram isso? Eu sempre peço para você não deixar a toalha molhada em cima sempre. Quando a pessoa usa sempre, tem alguma coisa errada. Você nunca me escuta. Quando a pessoa usa nunca, tem alguma coisa errada. O nível de generalização, que não é uma ordem daí, é um pedido. Aliás, que não é um pedido, é uma ordem. Vamos ver como é que daria para fazer nesse caso da meia aqui. Tem um exemplo aqui, vamos ver se a gente consegue decorar isso.
colocar em prática. Fato. Então, aqui é observação. Observação é olhar para o fato que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo assim, filho? Quando eu vejo as suas meias sujas jogadas no meio da sala, ponto. Esse é o fato. Agora, olhe para mim. O que está acontecendo? Eu me sinto irritado. Então é a questão da caneta, é o meu sentimento. Qual a necessidade que eu tenho? Tenho a necessidade, porque eu preciso de mais organização nessa casa. E aí vem o pedido, você poderia colocar as meias... Gente, isso é CNV. Isso é CNV, né? Então, vamos trabalhar sempre no nível de empatia. E vamos ver o que não é empatia. Vamos treinar isso depois? Joia. A empatia é um elemento fundamental, então, para a CNV, porque ela traduz a relação. E o que vem a ser, então? O que não é empatia, vamos nisso que é mais fácil. Aconselhar não é empatia. Certo? Daqui a pouco você tira de todos. Está todos lá. Aconselhar não é empatia. Você está falando comigo, está colocando uma questão. Olha, eu acho que você devia fazer isso, isso e aquilo. Isso não é empatia. Isso é conselho. Aliás, se o conselho fosse bom, a empatia não é consolar. Pô, cara, veja só, acontece com todo mundo, veja só, papapá. Não é consolo. A empatia não é compartilhar a sua experiência. Aquela ideia lá, eu dei um tropeção, aqui está doendo meu dedo. Ah, você não viu o tombo que eu levei. Então, a empatia não é fazer esse compartilhamento. Também não é educar. Olha, aprenda com o que te aconteceu. Não deixe isso escapar. Aprenda para fazer uma aprendizagem. Então, empatia não é educação. Empatia não é simpatia. Porque simpatia eu só... E saio fora. Exatamente. A empatia não é tentar cortar. Né? Que nem ela está fazendo comigo ali agora, dizendo que está no fim já. Não é brincadeira. A empatia, eu estou ouvindo você e já estou te cortando porque não tenho tempo, porque precisamos passar para outro assunto. A empatia não é cortar. A empatia não é justificar. Isso acontece porque você fez isso, veja bem. A gente colhe o que planta. Não é justificar. Empatia não é interrogar. Tem gente que tem mania de psicólogo, né? Eu também. Então, e como foi? Por que foi? Aonde foi? E papapá, um monte de perguntas. Empatia não é interrogar. Empatia não é corrigir. Se eu fosse você, faria assim, 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 assado. Empatia não é se sobrepor. Eu já passei por isso, agora eu aprendi. É isso. O que é empatia? Empatia é a escuta profunda. Talvez vocês tenham tido aqui o contato com esse artigo do Rubem Alves, no qual ele fala assim, já há muitos cursos de oratória. Eu vou fazer um curso de escutatória, porque eu vou ficar bastante rico, porque as pessoas não sabem escutar. Bom, vamos finalizando aqui. A CNV, então, é aquilo que pode trazer uma revolução na forma de se comunicar. CNV não é um conceito, CNV é exercício. A grande pergunta que nós fazemos, nas formações das quais nós participamos, é como transformar uma motivação num comportamento. Já foram várias formações que eu participei, que eu participei, etc., que a gente sai extremamente motivado, querendo transformar as coisas, dizendo agora sim, passa uma semana, 2 semanas, e tudo volta ao seu normal. Não sei se já viveram essa experiência. A única coisa que transforma uma motivação em hábito é o exercício pleno.
contínuo. Por exemplo, daqui uma semana, exatamente, estou embarcando para Compostela, lá, para Compostela não, para um lugar antes que eu vou fazer uma caminhada. Eu resolvi isso há 3 meses atrás, de fazer uma caminhada, 250 km, para minha idade está bom. Aí o que eu fiz? Eu fui com o personal, ele olhou para o meu corpo e falou, você precisa melhorar isso, trabalhar esse músculo. Eu fiquei 3 meses trabalhando mobilidade, resistência, elasticidade, para esse dia. Eu não sei se eu estou preparado. Então, a gente que vai para a academia, quer ficar com os bi, marombadinha, etc. e tal, entra na academia de tarde, sai assim, o exercício é que faz a motivação se transformar em hábito. E o exercício contínuo. Então a CNV é isso. Essas são apenas algumas ideias rápidas, que eu espero poder ter passado de uma forma razoavelmente clara. E a prática pode fazer a coisa andar muito mais para frente. Se vocês gostam de pequenas explicações, pequenas meditações, eu convido vocês a entrarem no meu canal do YouTube, Instituto Jefão Carvalho. É isso, né? Só isso. Tem lá, pelo menos, umas 28 reflexões, meditações curtas, 7 minutos, 5 minutos, 8 minutos, que podem ajudar a construir aquela Praça da Paz lá. Ficaria feliz de vê-los por lá. Então, ok? Muito obrigado pela atenção. Agora está na hora do almoço. Muito obrigado. Temos que cumprir os horários, então 1h30 a gente espera vocês de volta, tá? As palestras da tarde terão tempos cronometrados, então a gente espera a presença de todos e não esqueçam de fazer a inscrição para poder jornada, tá bem? Jefão, a gente agradece por você abrilhantar a nossa manhã e vai um presentinho aqui da Secretaria de Saúde, em nome do nosso chefe, do nosso setor. Obrigada.